Olá, meu nome é Gustavo e hoje tentaremos entender o comportamento de uma partícula quântica preso num poço quadrado finito. Para começo de conversa, vamos tentar contextualizar, tentar entender o que é um poço finito. Poço finito ele é um poço de potencial. Neste caso aqui, o nosso poço de potencial ele está sendo definido de -L até L. Esse potencial a gente vai chamar de potencial U, que neste caso ele é igual a V0. A partícula, quando ela está contida neste poço, ela não tem a capacidade de sair, pensando que essa partícula seja uma partícula clássica, desde que essa partícula não tenha energia maior do que U, ou seja, se a energia dessa partícula ela é menor do que a energia do potencial do poço, ela não consegue sair desse poço. Contudo, vamos estudar agora a partícula quântica e a gente vai ver que acontece uma coisa um pouco estranha, um pouco diferente, vamos dizer. A gente vai estudar por meio de simulação, e a simulação que a gente vai utilizar é a simulação do poço quadrado finito pela QVIS. Dentro da plataforma, a gente vai usar somente a opção de simulação e de cara vamos marcar essas duas opções e logo mais eu vou explicar sobre elas. No canto superior esquerdo, a gente tem a representação da função de onda da partícula quântica contida no poço finito, que neste caso ela está sendo delimitada, os limites do poço eles estão sendo delimitados pelo ponto zero, pela origem do plano cartesiano até um comprimento L. Na parte inferior esquerda, a gente tem a função de onda dessa partícula normalizada, ou seja, a gente tem a probabilidade de encontrar essa partícula em algum local do poço quadrado finito. Nessa coluna laranja, a gente tem as energias. Primeiramente, a gente tem a parte de baixo, a gente tem a energia do poço. A gente vai determinar qual é a profundidade do poço e essa energia vai variar para cada tipo de poço. E a primeira energia é a energia que a partícula tem para cada estado ligado dentro do poço. Na parte inferior, a gente tem a representação do poço e as representações dos estados ligados que a partícula pode assumir para este poço em específico, certo? Além disso, a gente tem a fração da probabilidade que excede a barreira do poço. A gente vai entender ela também no decorrer da explicação. Na parte direita, a gente tem os controles da nossa simulação. Essa primeira slider, a gente consegue determinar o potencial mínimo do poço. Ou seja, neste caso aqui, o potencial mínimo é igual a V0. O V0 ele é igual a 2,53. Se a gente dobrar o tamanho do poço, determinando o poço como 2V0, o potencial mínimo do poço ele vai para 5,06. E a própria representação do poço ela já muda aqui embaixo na própria simulação. A gente vai ter de opções o V0, o 2 vezes V0, 3 vezes V0, 4 vezes o V0 e a gente consegue cair na representação do poço infinito. A gente vai falar disso no final da apresentação. Nesse segundo slider, a gente consegue representar o estado de energia da partícula quântica. Nesse primeiro ponto, a gente consegue representar o estado fundamental da partícula e os estados excitados. Se a gente alterar o slider de um lado para o outro, a gente consegue notar uma mudança na energia e nos gráficos. Então, a gente vai começar as simulações partindo do poço com menor potencial, do estado fundamental, até o poço com maior potencial e com os estados mais excitados. Para o primeiro poço com potencial igual a V0, a gente tem apenas dois estados. O estado fundamental, que é o que a gente está conseguindo observar aqui agora, e o primeiro estado excitado. No estado fundamental, a função de onda que representa a partícula quântica, ela está descrita acima.
E a função de densidade e probabilidade, ou seja, a função de onda normalizada, ela está mostrada aqui abaixo. Em outras palavras, o que isso aqui significa? Significa que a gente tem uma chance de encontrar essa partícula fora dos limites do poço. A gente tem a chance de encontrar a partícula permeando os limites do poço. E que chance seria essa? Para esse caso em específico, a chance seria de 0,061. A gente vai ver agora para o primeiro estado excitado, para o poço de mesmo potencial. Então, a gente vai manter o potencial, a gente vai aumentar a energia da partícula. Aumentando a energia da partícula, a gente muda a função de onda, que representa a partícula, e muda a normalização dessa mesma função. Já que a função mudou, a normalização dessa mesma função ela também se altera. Para essa segunda partícula, a chance de encontrarmos essa partícula fora dos limites do poço, ela aumenta. Então, a gente tem, seria como se a gente tivesse essa chance, uma chance parecida com essa, de encontrar a partícula fora do poço. A chance de encontrar essa partícula fora do poço ela é de quase 31%. Neste mesmo exemplo, neste mesmo profundidade de poço, a gente tem nesse slide bloqueado a opção de segundo estado excitado e terceiro estado excitado. Isso acontece porque se adicionarmos mais energia à partícula, ela sai dos confinamentos do poço e ela passa a ser discreta com níveis contínuos de energia. Essa mesma análise ela pode ser feita para poços com potenciais maiores. Neste caso, a gente vai colocar o potencial como 2 vezes o potencial inicial. Então, a gente vai voltar para o estado fundamental e o potencial do poço ele aumentou 2 vezes. Neste caso, a gente vai ter o estado fundamental da partícula, o primeiro estado excitado e o terceiro estado excitado. Terceiro estado excitado, a função de onda, a função de densidade e probabilidade, ela seria mais ou menos essa. E aqui a gente tem bastante chance de encontrar a partícula fora dos limites do poço. Isso acontece porque no segundo estado excitado, a energia que a partícula assume é quase igual à energia que seria necessário para a partícula sair do poço e assumir um estado contínuo de energia, ao invés de um estado discreto. Da mesma maneira, o terceiro estado excitado ele não pode ser mostrado para este potencial de poço, pois a partícula estaria fora do poço, então ela não estaria ligada ao poço. E de maneira análoga a gente pode pegar o estado inicial e analisar um poço com 3 vezes o potencial inicial. A gente vai ter os mesmos 3 estados e neste caso, se a gente analisar o poço com 3 vezes o potencial inicial para o segundo estado excitado, a probabilidade de encontrarmos a partícula fora do poço ela é menor, porque o potencial ele é maior. Então, a partícula precisaria de mais energia para poder escapar do poço. Se a gente considerar um poço com 4 vezes a energia inicial, a gente consegue representar até o terceiro estado excitado da partícula, onde a gente tentaria representar essa partícula contida no poço. Não ficou 100%, mas é mais ou menos assim. A chance de encontrarmos a partícula fora dos limites do poço ela é de quase 50%. Se a gente considera o potencial do poço infinito, não existe chance de encontrarmos a partícula fora do poço e todo e qualquer estado excitado e o fundamental, a partícula está contida dentro dos limites do poço.